Os, tudo bem? Hoje eu vou falar da ideia de estilos, né? O quanto isso tem uma razão de ser e o quanto isso também divide as pessoas, né? Há uns anos atrás, muitos, já tem bastante tempo, quando eu praticava ainda taekwondo, eu tinha um amigo que ele tinha um colega, vizinho, né, de prédio dele, né? Que o cara adorava arte marcial também. Não praticava, né? Não sei se havia praticado alguma coisa, mas não praticava nada, né? Tanto que quando ele comentou desse amigo a primeira vez, eu perguntei se ele praticava alguma coisa, e esse amigo falou que esse vizinho não praticava nada, mas que adorava o assunto, né? Era aficionado nisso e tal. E toda vez ele falava empolgado em apresentar o cara para mim, né? E a mim para ele. Bom, chegou um dia que teve uma festa, uma festinha, coisa dentro do apartamento dele mesmo, e ele acabou, né, apresentando informalmente, assim, rapidamente a gente. E ao introduzir o assunto, eu senti que o cara ficou meio naquela coisa assim, tal, sabe? Um determinado estrelismo que não cabia ali, né? E eu, ao longo da vida, fui conhecendo pessoas que realmente tinham esse tipo de comportamento sobre qualquer assunto, né? Tipo, a pessoa gosta de determinado assunto que você gosta, só que ela quer estrelar sozinha entre os amigos sobre aquele assunto, né? E ela não quer dividir aquilo com uma outra pessoa tão apaixonada quanto ela, né? O Malbin, eu era adepto de taekwondo na época, e vocês sabem que eu estou sempre contando minha história, desde criança eu vejo arte marcial em casa, né? Então há um convívio com o assunto, né? E essa coisa de que eu sei mais que você, eu posso falar, você não pode, eu não quero dividir ambiente com você, também é uma coisa chata que permeia aí o ambiente do karatê e das artes marciais. De um modo geral, eu inclusive certa vez, conversando com um dos profissionais de Kung Fu que eu conheço, ele disse que se eu reclamava do karatê, do ambiente do karatê, da vaidade, que o do Kung Fu era bem pior. Eu não posso duvidar disso, porque realmente eu cheguei a conhecer gente de Kung Fu bem arrogante, né? Que ainda que respeitasse o karatê, achava que o Kung Fu estava num patamar acima. Isso é muito comum, né? Até mesmo meu pai sempre achou que o Kung Fu fosse uma coisa mais profunda do que o karatê, e eu mostrei para ele que também não era assim, né? Então essa coisa de você exaltar aqui, ali, é muito do ser humano, né? E se antigamente, como eu já escrevi isso por aí, tínhamos em cada boteco, em cada esquina, em cada local, um especialista em futebol, um especialista em regras esportivas, que tinha solução para a seleção brasileira, ou então para o time dele, nós temos hoje em cada esquina um suposto mestre de artes marciais, né? Que sabe tudo, que baseia antigamente em filme, hoje em MMA, e acha que tudo se resume àquilo, né? Então, quando a gente fala de estilos, em cada estilo existe também essa problemática de que eu sei o que eu estou fazendo, o meu professor é que estava certo, o que esse cara está falando é besteira, né? E nisso, quando vem alguém como eu aqui para falar, olha, no Shotokan nós temos o trabalho aqui, né? Em Zenkutsu Dachi tem muito esse tipo de trabalho, né? Mas a partir do momento em que eu uso um motodachi, né? Nos dachi, e assim vai, ó, Santin-dachi, o próprio Neguashi-dachi, por aí vai, e trago isso para aplicação, já existe essa problemática. Não, mas aí você já não está fazendo Shotokan. Isso é uma coisa que eu trabalho bastante, e eu sou obrigado, num trabalho de reflexão e esclarecimento, trazer essa temática, né? Então, eu estava vendo hoje uma pessoa que começou a me seguir aqui no Instagram. Eu falo aqui no Instagram, e eu sei que esse vídeo também está no YouTube, mas é porque o foco desse programa agora tem sido no Instagram, né? Então, estava lá, negócio de Muay Thai, ele de luva, rapaz. O professor dele entrava com uma wash e ele defendia. E batia na coxa. Né? Ficava nessa. E eu falei, gente, eu cansei de mostrar exatamente isso, né? Defende, bate, ou mesmo defende, né, de frente. Que seria aqui um nagashi, né? Nagashi o quê? Com
Uchi quê? Eu já tirei, já mostrei em outros programas, né? Tem o Soto-Achi, né? Ashi, e o Uchi quê? Então, eu fico pensando, bom, se o cara é de determinado estilo, ele tem que ficar, vamos supor a gente do Shotokan, o tempo todo só aqui, né? O tempo todo. Bate, né? O tempo todo dentro dessa perspectiva. Se ele, mesmo em base livre, fica aqui, né? Mais alto, e base toda alta. Tem as críticas. No meu exame, alguns anos atrás, eu lutei assim, bem baixo. Fui na inocência de um Gyakuzuki, sair, né? A ideia era fazer isso. Né? Bom, por que inocência? Não pela aplicação. Tá? Eu vou explicar por que eu estou falando disso. A federação, na época, falou, olha, as lutas são só para saber se vocês sabem a técnica. Né? Se entra e sai no tempo certo, defende, aquela coisa. Eu entrei de Gyako, um sensei, que não era sensei também na época, era um faixa marrom, pegou o Juryu, e ele tinha calçado luvas. Não podia acertar Jodan. Ele alegou para mim depois, as 2 vezes que acertou meu rosto, que é que eu estava muito baixo. E de fato, ele é um homem muito alto. Né? Então vamos ver aí. Tudo bem, eu entrei de pato ali. Pum! Aquela coisa de querer sair e baixo. Um cara alto. Né? Você pode alegar que foi ver só pelo lado do erro. Sim, você pode ver por esse lado. Só que ao mesmo tempo, o que se fala quando a gente está aqui, muito alto, lá, a base toda alta, porque as pessoas não cobram só no kata, que você faça, né, a coisa baixa, a base baixa. Você sabe que não é assim. Vocês sabem que não é assim, né? Então, vimos aí um ponto que a base baixa, larga, me prejudicou, né? Na época eu achei que foi maldade dele, ele alegou, inclusive publicamente, que quando o socorro estava acontecendo de querer acertar também, né? O meu Chudan, né? No meu tronco, mas como eu estava muito baixo e sou bem mais baixo que ele, acertou meu rosto. Acabei acertando também o rosto dele, só que eu estava sem luva. Acabou que no final das contas foi isso aí. Mas aí, fazendo uma reflexão, né? Não sobre o exame na época, não o quanto eu estava de inocente na história. Foi uma falha da minha parte na época, inclusive. Voltando a essa questão da base, vocês veem então que pode acontecer acidente também, que nem sempre vai ser seguro, né? Como eu também não acho seguro o tempo todo, dependendo de com quem você lute, está muito alto. Porque tudo bem que você tem um poder de reação maior quando você está mais alto do que muito baixo. Sejamos sinceros. Entendeu? É mais lento. Querendo ou não, você pode estar até mais enraizado aqui. Mas existem os prós e contras em tudo, né? Então, por exemplo, se o cara está aqui, mas não é Shotokan, por que que não, né? Então, olha só. Eu sempre penso o seguinte, a ideia hoje em dia, né, propagada de Bruce Lee para hoje, né, de lá para cá, é que quanto se mais mistura, né, mais perigoso fica. Isso o próprio Kanazawa afirma. Legal. Só que ser como a água, não ter uma forma definida, muitas vezes é possível num estilo como o Shotokan, que vai te oferecer, né, esse conhecimento de bases curtas, tá? Inclusive coisas circulares, às vezes aparecem,
mas tem uma preferência, né, em técnicas mais lineares. Mas não quer dizer que a pessoa não possa transitar. Então, um cara que, apesar de ter aprendido lá direitinho Shotokan, né, com essa ótica, né, de bases largas, se ele por acaso ele tem uma explosão maior encurtando a base, né, para poder atacar, a gente vai tirar isso dele? Não, você não pode fazer isso porque você é Shotokan. Quando na realidade o estilo dele também comporta Otodate, Kantindate, né? Mesmo o contrário, o cara do Goju lá, se ele prefere um Chikodate, deixa ele. Se ele prefere, né, botar uma coisa mais larga o tempo todo, né, tá lá, tá baixo, deixa ele, cada um é um. O que eu trago de reflexão é isso. Vamos parar de apontar dedo. Não, isso aí não é Shotokan, não, isso aí não é Goju-Ryu. Não pode ser assim. Se a gente tem um estilo, por exemplo, como o Shotokan, que a gente pode dar uma volta em todos os outros estilos de Karatê, dentro do próprio Shotokan. E até mesmo dar uma volta em outras artes marciais, ainda só com o Shotokan. Entendeu? Sempre ele, por exemplo, se eu estiver aqui, como eu fiz agora, defendi, bati, pum, depois bati seguido, né? Vou fazer em frente a vocês aqui, pum, pum. Estou a curta distância, por isso o Tatê. Ó. Parece um Michum. Não quero saber se eles fazem lá. O Tatê curtinho aqui, ele vai funcionar bem, né? O próprio o Izuki, Gyakuzuki, se tiver aqui, sabe? Por que eu não vou usar? Defendeu, bateu, entendeu? Defendeu, cortou, pum, defendeu, bateu, pum, né? Então, pensamento amplo nos leva longe. Esse trabalho que eu tenho na internet já me rendeu muitos comentários legais, não foram só críticas, né? Muitas belas observações, muitas posturas legais de pessoas mais graduadas chegaram para mim, olha cara, você sabe mais que eu, olha, porra, você está indo muito bem, porra, você tem sacadas maravilhosas. Isso gente de variados dança. Né? Isso se deve ao estudo, à aplicação, né, de se aplicar naquilo. Isso não é genialidade. Tem muitas falhas técnicas, muitas falhas talvez emocionais, que não tinha antes algumas, né? Hoje ainda tem algumas outras, talvez, não sei. A gente tem que estar sempre estudando, né? Então, a reflexão é essa. Você não pode ser o dono do estilo, dono da arte, nem eu. A arte ela é muito grande para que a gente possa falar com uma propriedade que só o que você aprendeu, só dentro daquela linha está certo. Não pode ser assim, né? Venha a dividir o teu conhecimento com as pessoas, tenta trocar e não só passar, entendeu? Então tem sempre gente boa por aí. No Brasil hoje a gente tem muita gente boa tecnicamente. Karatê não é só força, não é só, sabe, ignorância, é muito mais técnica do que isso, né? Claro que a força também ajuda e importa, mas pensem nisso, entendeu? O Shotokan é muito amplo, esse trabalho tem tentado mostrar justamente isso. E ele não cabe ser muitas vezes apresentado só de uma forma. Ele pode também transitar em outras formas de ser, dentro dele mesmo, sem necessariamente sair. Ouça.